Bíblia aberta em João, capítulo 6, versículo 25. Eu vou fazendo oração enquanto você procura aí. Pai querido, Pai santo, obrigado porque o Senhor já falou conosco, Pai. Deus de toda graça, toda bondade, toda misericórdia é o Senhor, Pai. Nós invocamos nessa noite o Deus da salvação, Pai. O Deus do arrebatamento, Senhor. O Deus que criou os céus e a terra. Para onde nós vamos morar, Pai? Para onde nós vamos, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. Obrigado pela salvação, por esse presente que nós estamos vivendo, da salvação, por esse presente da reconciliação. O Senhor nos reconciliou com o Senhor através de Jesus, lá na cruz, Pai. Jesus é a nova aliança, Pai. Obrigado pela reconciliação, pelo resgate da nossa vida, Senhor, de toda maldição, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Pai, limpa nosso entendimento agora, limpa o nosso coração, nos cura do passado, do medo, Pai, dos traumas. Tua palavra é curadora, Senhor, Tua palavra é poderosa, Pai, Tua palavra é animadora, Senhor. Por isso, Espírito Santo, em nome de Jesus, fala conosco, ministra de forma poderosa, Pai. Ministra dentro do nosso espírito nessa noite, Pai, não só uma informação, Pai, porque a informação a gente recebe e vai embora. Pai Santo, chega no outro dia, nós não aguentamos mais luta, Pai. Mas nós queremos a Tua palavra, Senhor. Nós queremos a palavra que é espírito e é vida, Pai. Ministra dentro de nós, cura o nosso interior, Pai Santo, Pai querido. Pai glorioso, em nome do Senhor Jesus, abre a nossa mente, abre o nosso coração, tira todo o pensamento de derrota, Pai. Cura toda depressão, cura toda tristeza, todo medo do futuro, Pai, do passado, do presente. Nos dá coragem, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor não nos deu o espírito do medo, Pai. O Senhor nos deu o espírito de ousadia, de coragem, Pai. Nos dá coragem para tomar as atitudes que nós temos que tomar. Nos ajuda, revela o nosso coração. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, a nossa transgressão, a nossa maldade. Nós passamos pela cruz, Pai. Era para ser tudo mudado naquele dia, Pai. Mas algumas coisas ficam. Por isso, trabalha na nossa vida nessa noite, Espírito Santo. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa aberto aí 6:25 na Bíblia. E aqui no telão vamos colocar o Salmo 27:4. Não, primeiro vamos colocar aqui, vamos colocar aqui primeiro o Êxodo 33:13. Irmão, nós temos que aprender a orar, né? Como a gente falou nesses dias, os discípulos chegaram próximo a Jesus e pediram para Jesus que eles queriam aprender a orar. Por quê? Porque eles cresceram ali, eles viam os judeus orar, eles viam os fariseus orando, eles viam os saduceus orando, eles viam todas as religiões orando. Mas eles perceberam que Jesus orava diferente. Por isso que eles chegam perto de Jesus e falam assim: nós somos criados aqui perto do fariseu, a gente já conhece a oração do fariseu, do saduceu, dos judeus, nós somos criados aqui no meio dos judeus, né? Nos ensina a orar como o Senhor ora. Eles queriam aprender a orar como Jesus orava. Nós temos que aprender a orar como Jesus ora. Amém? Nós temos que aprender a orar como Jesus ora. Nós temos que buscar a Deus como Jesus orava. E Moisés, numa ocasião, ele diz assim: agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, eu rogo, eu te peço, eu quero, eu desejo, é isso que eu quero, Senhor, eu estou definido, me mostra isso, Senhor. Essa bênção que eu quero, mas o que você quer, Moisés? Eu te rogo, eu te peço, que me faça saber o teu caminho. Moisés queria aprender o caminho de Deus. Moisés queria saber o caminho de Deus. É isso que ele orava. Né? Ele queria saber o caminho dele. Aquilo interessava para Moisés. Irmão, o evangelho tem que ser mais interessante para nós do que coisas. O evangelho tem que estar acima de coisas. A gente gostando ou não, a carne gostando ou não. Coisas são coisas, são passageiras, né? E a gente tem que aprender a se alegrar com a nossa salvação. Depois vem as outras coisas. Sabe quando a gente levantar? Oh, Senhor, obrigado porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Obrigado pelo sangue derramado. Obrigado pelo resgate. Obrigado pelo sangue da nova aliança. Obrigado porque o meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado pelo arrebatamento. Senhor, eu quero ir no arrebatamento.
Isso é mais importante do que coisa. Nós temos que se alegrar. Se a gente não se alegrar com a salvação, nós não vamos ter alegria nenhuma. Porque coisas são passageiras. As coisas a gente conquista daqui uns dias estão velhas. E a gente conquista coisas daqui um dia passa. A alegria de coisas é passageira. Mas a alegria da salvação do Espírito Santo é uma alegria que ela não para por nada. Nada pode deter a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação. Então nós precisamos aprender mais a se alegrar com a alegria da salvação. Coisas são boas, são necessárias, né? Mas a gente precisa aprender a se alegrar com a alegria da salvação. Aí Moisés, de tantas coisas para pedir, me mostra o teu caminho. Se eu não quero errar, não quero andar errante, pai, não quero andar enganado. Me mostra o teu caminho, eu quero conhecer o teu caminho, eu estou interessado. É isso que chama a minha atenção. É isso que o Espírito Santo está falando comigo. Eu quero conhecer o teu caminho. A palavra de Deus é a vontade de Deus. É isso que Deus quer para você. Que você conheça o caminho de Deus. Você busque, você rogue. Sabe o que é rogar? É mais do que um pedido. É uma humilhação. O Senhor vem te rogar, eu vim te pedir aqui. Em nome de Jesus, mostra o teu caminho. Eu quero descobrir o teu caminho. Era a oração de Moisés. Saber qual era o caminho do Senhor. Nós precisamos atingir esse nível espiritual, né? Precisamos conhecer o caminho do Senhor. Ainda que não pareça com os nossos caminhos, às vezes o caminho de Deus não é muito parecido com o nosso. Às vezes o caminho de Deus não é muito confortável como o caminho da carne. Tem isso, né? Às vezes Deus quer mostrar o caminho dele, mas a carne não deixa. A carne impede a gente de ver o caminho de Deus. Por quê? Porque nós precisamos tomar uma posição em desejar conhecer o caminho de Deus. Precisamos conhecer o caminho de Deus. Depois aqui no Salmo 27,4, nós vamos chegar nesse grau. Uma coisa pedi ao Senhor. Olha, Senhor, eu estou pedindo uma coisa, Davi, estou pedindo uma coisa para o Senhor aqui. Vou buscar isso, Senhor. É isso que eu desejo, é isso que eu quero, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor, a beleza do Senhor. Irmão, Deus tem tanta coisa maravilhosa para dar para a gente dentro do nosso espírito. Não estou falando de coisa material, hoje não vamos falar de material. Deus tem tanta coisa, tanta riqueza maravilhosa aqui dentro da palavra que nós precisamos entender, nós precisamos compreender. Tanta riqueza que tem na palavra. A palavra de Deus é tudo, ela tem que ser tudo para nós. Nós temos que buscar isso, né? Eu vou buscar que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor, contemplar a sua beleza. Como eu falei para você, ele era cercado de lutas, dificuldades. Mas ele aprendeu, o Espírito Santo ensinou ele a contemplar Deus mesmo no meio da dificuldade. Deu essa unção para Davi. Né? O Espírito Santo deu essa unção para ele contemplar Deus mesmo enfrentando o urso, o leão, o gigante e o filho e a família. Absalão estava perseguindo o Davi nessa época. Mesmo enfrentando tudo isso, ele tinha paz para contemplar a beleza. Essa vida que Deus quer que a gente tenha. Material nenhum compra isso, material nenhum compra paz. Nada supera a paz de Jesus no nosso coração, não tem nada que supera. Nem o dia. Tem dia que você chega em casa e você está ou em alguma atividade, você faz um monte de coisa o dia todo. A gente vê vídeo, vê Netflix e um monte de coisa, mas quando dá 11 da noite a gente sente o nosso espírito. Mas, meu Deus, não compensa não. Passei o dia sem buscar Deus, só fazendo coisa supérflua. Agora meu espírito está esmagado. Não compensa, vamos valorizar mais as coisas de Deus. Né? Não importa o que a gente tem que sacrificar, mas vamos valorizar mais as coisas de Deus para a gente ter uma vida, né, mais abundante, uma vida mais de segurança. O medo não tomar conta da gente, qualquer coisa faz medo para a gente ter mais coragem, para a gente ter mais unção do Espírito. Vamos sacrificar coisas, vamos sacrificar tempo. Tem tempo que a gente tem que passar um tempo com Deus, um tempo de jejum, um tempo de oração, para a gente buscar Deus, para a gente entender mais as coisas de Deus, para a gente ficar mais firme. Porque senão nós vamos pregar isso aqui e chega na segunda-feira nós estamos moídos, ó. Porque não é fácil viver isso aqui, Mateus 6,34. Não é fácil viver isso aqui, não. A gente prega muito, mas não é fácil.
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Quem consegue ficar tão tranquilo assim? Sem se inquietar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O... eu estou em João. Qual que é outro versículo que a gente sempre lê aqui? O primeiro desse capítulo aí, qual que é? O 25, é o 6:25. Não, peraí. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Quem pode viver isso se não tiver um som do Espírito? Ninguém vive isso. A gente lê aqui na igreja, não se inquieta, mas a gente chega na segunda-feira e já está preocupado. Nós estamos todo perturbado. Por quê? Porque falta unção do Espírito nos capacitar para a gente não viver uma vida de inquietação. Se inquietando com um monte de coisa, tentando resolver coisa que só Deus pode fazer. A gente não pode fazer, mas não põe na mão de Deus também. A gente não consegue pôr na mão de Deus, não consegue fazer, a gente vive, vamos pro remédio. Quem não consegue fazer, não põe na mão de Deus, não confia em Deus. Aí o que acontece? Nosso corpo vai sentir tudo isso. Então nós precisamos da unção, né? O 25. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. É muito fácil ler. Mas quero ver chegar segunda-feira. A gente é crente até que não tem problema. Começou a vir os problemas, desmancha, o coração derrete. E Deus não quer isso, Deus quer que a gente afirme, ó, não se inquieta por coisa alguma, né? Não, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se Ele falou, essa é a vontade dEle, que eu não vivo uma vida ansiosa. Mas eu preciso ter o Espírito Santo. Eu preciso pôr Deus em primeiro lugar para me viver isso aqui. Senão eu vou pregar, chega segunda-feira, amiga, acabou. Eu nem lembro dessa palavra mais. E Deus quer que a gente lembre disso. Deus quer que isso esteja na nossa mente. O que vai tirar a inquietação? O jejum e oração vai tirar a nossa inquietação. Nós vamos ler a palavra em jejum e oração, marcar um jejum. Aí você vai marcar um tempo de jejum, na que você lê a palavra de Deus, revelar um versículo, pronto. Aquilo vai tirar o medo do passado, aquilo vai nos limpar do medo, da inquietação. Nós vamos entender que isso eu não posso fazer, tem que deixar para lá. Se Deus pôr a mão, vai acontecer. Se Deus não pôr a mão, não vai acontecer nada. Só se Deus pôr a mão, porque isso é para Deus, não é para mim. A oração muda a vida de pessoas, você acredita nisso? Se você orar, uma pessoa muda? É isso, nós não precisamos só orar. Para que haja mudança, não tem como. Nós não podemos fazer nada, quem pode fazer é Deus. Se Deus não pôr a mão, não acontece nada. Mas através da nossa intercessão, Deus pode mudar. Amém. Deus pode transformar pessoas através da nossa intercessão. Então, não andei ansioso, mas aí eu prego aqui, mas amanhã eu estou lá na ansiedade. Morrendo de ansiedade. Então, nós precisamos ter o Espírito Santo, buscar valorizar mais o Espírito Santo. Coisa maravilhosa quando você, não é um assunto aqui, mas é gostoso quando você pega o seu dinheiro, a primeira coisa que você faz é a primícia do Senhor. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa é entregar nosso dízimo na casa do Senhor. Como primeiro. Não é o segundo, nem o terceiro, não. Primeirão, Deus é o primeirão, tá aqui, ó. É R$10, mas tá aqui, Senhor, o Senhor é o primeiro. Quando for 100, o Senhor vai ser primeiro também. Quando for 1000, o Senhor vai ser primeiro também. Como é gostoso a gente viver assim com Deus. Como é bom a gente acordar e não acordar ansioso. E cheio de problema. Cheio de dificuldade, cheio de coisa para resolver. Só que a gente tem que entender que tem coisa que Deus que vai resolver. Não tem como você resolver. Não existe como, não existe possibilidade de você resolver. Não existe como você resolver. O que tem que fazer? Pôr na mão de Deus. Agora, pôr na mão de Deus com fé, precisa estar numa posição. Para a gente conseguir colocar as coisas na mão de Deus e deixar lá. Na carne a gente não consegue, não. Na força do braço, na força humana, na natureza humana, não consegue, não. E tem uma consagração para a gente colocar as coisas na mão de Deus e deixar lá. Tem que consagrar a vida. Cuida de você. Ó, isso que eu vou dizer para você é real, olha. Cuida de você e Deus vai cuidar das suas coisas. Aleluia, Jesus, é verdade. Você é o altar de Deus. Isso aqui não é altar de Deus, não. Você é o altar de Deus. Isso aqui é madeira. Isso aqui põe fogo, queima. Mas você é o verdadeiro altar de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Dentro de você tem que ter uma fogueira do Espírito.
O Espírito, o fogo tem que estar aceso dentro de nós, o fogo da unção tem que estar aceso. Não é isso aqui não, isso aqui, pô, né? Aqui não é altar de Deus, aqui a gente chama, mas não é. Vamos sair daqui, a Dona Maria vai morar aqui vai ser a cozinha dela, não vai ser altar de Deus. Altar é você, você é o altar de Deus. O fogo tem que queimar dentro de você. Vamos supor que a gente põe fogo aqui, põe álcool, põe fogo aqui. Imagina isso aqui queimando e ele reclamando da dor. Reclama da dor, mas reclama em jejum, em oração, porque você é o altar de Deus. Isso aqui não é o altar de Deus, você é o altar de Deus. É verdade. Se enche de fogo do altar de Deus. A barriga vai doer, vai sentir tontura. Quem faz jejum vai sentir fome, vai sentir um monte de coisa. Principalmente ataque de incredulidade. O diabo vai dizer para você... Tem dia que Deus vai falar muito com você, e tem dia que Deus vai se calar, e o diabo vai dizer para você, seu jejum não vale nada, não compensa você fazer isso não vai acontecer nada. Não cai nesse lado não, deixa o fogo queimar dentro de você. Nossa, eu fiz um jejum, estou passando mais vazio da minha vida, é isso mesmo, é aí que Deus quer. Quanto mais você mais vazio, mais você depende de Deus. Essa que é a grande realidade. Quanto mais você é vazio, estou me sentindo um vazio tão grande, Deus não fala comigo, já faz a coisa, não tem problema nenhum, o caminho é esse mesmo. Estou sentindo uma incredulidade, nossa, eu fiz um jejum eu marquei até amanhã, né? Mas agora é 5 horas, o diabo está mandando eu quebrar, porque não vai acontecer nada. Não quebra não, continua fazendo o que Deus pôs no seu coração. É isso que vai nos dar vitória. Continua sofrendo, mas sofre com Cristo. Não tem problema nenhum em sofrer, mas sofre com Cristo. Queima sua carne, põe sua carne para queimar. Senão nós vamos chegar aqui, não andem ansiosos, vamos ser as pessoas mais ansiosas e mentirosas, porque nós vamos pregar e vamos só andar ansiosos, não vai valer a pena. Nós vamos chegar aqui, Senhor, estou interessado, eu quero conhecer o seu caminho, Senhor. Fiz um jejum, eu só abri os meus olhos, agora eu quero o seu caminho, Senhor. Não quero o caminho de fulano nem de ciclano, não quero. E outra coisa que eu vou dizer para você, a palavra que me alimenta é desse ministério. Não tem outro ministério que me alimenta, não. Vou dizer para você. Eu ouço lá as palavras que me alimentam, é a palavra do meu ministério, não é de outro ministério. Eu aprendo algumas coisas lá, mas a palavra que me alimenta é daqui. Quantas vezes eu fiz um jejum, eu falei, eu vou desistir, né? Puxa, estou numa incredulidade tão grande, acho que eu vou desistir, não vou até amanhã não. Dá uma rasteira em Deus, aí daqui a pouco eu ligo lá, meu irmão, continua fazendo o que você está fazendo, não desiste não, Deus. Tá bom, Deus, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Deus fala, Deus tem falado tremendamente, Deus tem falado de forma maravilhosa, só se você estiver surdo espiritualmente para não ouvir. Mas Deus tem falado. Deus tem falado coisa que eu penso. Deus tem falado coisa que eu não falei para ninguém. Chega aqui no culto, Deus fala detalhes. E Deus fala em detalhes. Deus tem falado. Nós temos que aproveitar esse tempo que Deus tem falado. Então, senão nós vamos andar ansiosos por coisa alguma, né? Que piada boa é essa? Amanhã nós estamos morrendo de ansiedade. Não, nós temos que ir pregar amanhã, não tem que estar ansioso não. Mas nós temos que quebrar a carne com o jejum, porque a natureza humana quer ficar ansiosa. Ela não vai resolver nada, não vai aprender a confiar em Deus, não vai fazer nada. O diabo vai roubar toda a energia, a carne vai roubar toda a nossa energia, com coisa que nós não podemos fazer só se Deus fizer. E se Deus não fizer, vai ficar assim, vai acabar assim. Tem o que fazer, se Deus não fizer, não tem o que fazer. Então, nós precisamos conhecer o caminho de Deus, precisamos ir para a casa de Deus, contemplar a beleza do Senhor. Em Mateus 4,4, ele, porém, respondendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, de desejos, né? Desejo carnal, pão, desejo, estômago, deseja muito pão, estômago não vive sem pão, nós vamos servir o estômago ou vamos servir a Deus? Precisamos dar uma surra nele, né? E quando você faz um jejum, é uma luta, ele desaparece, mas o fogo de Deus acende dentro de você. Quando você faz um jejum, nós lembramos que essa semana, quando você faz um jejum, ele some,
Mas o pão vivo desce, você começa a se alimentar do pão vivo. O pão vivo é diferente, é tudo diferente de Deus. Você deixa de comer o pão do homem, vai comer o pão vivo. E o pão vivo você come em jejum. Essa é a diferencial do mundo espiritual. E o pão vivo a gente come em jejum. E o pão do homem a gente come o pão mesmo. E Jesus falou que nem só de pão viverá homem. Tem uma hora que você vai ter que deixar o pão. Tem uma hora que nós vamos ter que deixar o pão para comer o outro pão, que é o pão vivo. E esse pão vivo é o que alimenta a nossa vida espiritual, é o que vai dar força para derrotar o gigante, vai derrotar o leão, vai derrotar o urso. Cheio de problemas, mas vamos acordar na segunda-feira. Ô Senhor, eu estou na alegria da salvação, que tem problema mesmo. E eu não sei o que fazer. Deixa que Deus segure o seu inimigo aqui, segura o outro aqui. Aí tem outro aqui, ele segura aqui também. Cuida do altar de Deus, que Deus vai cuidar de você. Glória a Deus. Cuida do altar de Deus, que Deus vai cuidar da sua casa, vai cuidar da sua família. Vai começar a acontecer coisas na sua casa que você nunca viu. Vai começar a acontecer coisas novas. Consagra o seu jejum para Deus, que vai começar a acontecer coisa nova. A sua mentalidade vai mudando, o seu pensamento vai mudando. Vamos cuidar das coisas de Deus. Eu sempre pensei, por que Deus escolheu Maria, uma virgem, para ter Jesus? Eu sempre pensei nisso. Podia usar um casal, né? Abençoado, tá? Um casal direitinho para ter Jesus, né? E eu sempre pensei nisso. Fechava o meu olho, ficava meditando assim, mas tinha tanta coisa para Jesus fazer, né? Por que ele foi escolher logo Maria? Arrumar problema. Sabe que Jesus gosta de arrumar problema para os outros? Porque ela enfrentou um problema sério. Que se ela fosse denunciada, ela ia ser apedrejada, segundo a lei de Moisés. Ela ia morrer, Maria. Ela está correndo um risco de vida, porque assim, tem tanta gente casada que seria o certo, né? Aí, essa madrugada eu perguntei para Jesus. Eu sempre pensei, mas essa madrugada eu fiquei olhando assim, vou perguntar para Jesus, por que você escolheu Maria? Aí eu vi a resposta assim, eu escolhi Maria para mostrar para as pessoas a minha fidelidade. Você pode estar enfrentando qualquer problema que você tiver. Deus tira você desse problema. Por isso que Deus escolheu Maria, para mostrar para o ser humano a fidelidade dele. Ó, tá vendo aí, Maria está enfrentando um problema sério, mas eu sou aquele que tiro Maria do problema sério. Você pode estar enfrentando qualquer problema, Deus tira você de qualquer problema. Pode ser sério. Deus, o Espírito Santo, tira você de qualquer problema, qualquer situação. Por quê? Porque Deus quer mostrar a fidelidade dele para nós. Tá vendo, filha? Maria, como está numa situação difícil, eu escolhi ela para mostrar isso, deixar escrito. Deixar essa lição, deixar esse ensino na sua mente, que olha o problema que eu coloquei ela, mas eu vou tirar ele desse problema. Eu vou mostrar para ela a minha fidelidade, vou mostrar para vocês a minha fidelidade. Você pode atravessar o problema que você estiver atravessando. Deus é fiel. Deus vai tirar você. Deus não vai deixar você. Ah, desce para o Egito, demorou 2 anos lá no Egito. Demora o tempo que for, mas Deus vai tirar você. E como é que um servo de Deus tem que andar escondido? Às vezes a gente anda escondido, anda humilhado mesmo. A gente anda escondido, Deus esconde a gente, deixa a gente ser humilhado, como Maria. Aí eu tenho Deus, tem que fugir lá para o Egito, ficar 2 anos no Egito. Sim, ficou 2 anos no Egito, depois voltou. Quando Herodes morreu, ela voltou de novo. O anjo falou, agora volta para Jerusalém. Então Deus deixa a gente passar por coisas para mostrar a fidelidade dele para a gente. Olha como eu sou fiel, tá vendo? Tá vendo o que você passou aí? Você até pensou que eu não ia fazer, mas não, eu sou fiel, tô aqui, ó, olha como eu sou fiel. Para não viver inquieto com as coisas de amanhã, eu preciso esquecer um monte de coisa hoje. E para mim esquecer, só o Espírito Santo vai me fazer esquecer. Para mim não andar preocupado com amanhã, só o Espírito Santo vai me ajudar a não ficar preocupado com amanhã. Então eu preciso dessa lição, né? Que Deus quer me dar, que Deus quer me ensinar, que a dificuldade Deus transforma em oportunidade. A sua dificuldade vai ser oportunidade.
Então, os servos que tiveram problema lá no Velho Testamento Novo tiveram resultado. Eles tiveram um bom resultado. Eu andar com Deus, nós vamos ter bom resultado. O negócio vai ser maravilhoso. O que é bom resultado? Puxa vida, eu fui preso, estava pregando o evangelho, Pedro, eu fui preso, Deus mandou um anjo lá. Eugênia, meia-noite abriu as portas, eu saí. Tinha um clarão, eu saí lá, era eu e Deus, a presença de Deus, é um bom resultado. Puxa vida, o Florisvaldo Filho estava, minha empresa que estava um problema sério, eu fiz uma pescaria lá, não deu nada. No outro dia eu fui lá, Jesus mandou, pesquei um monte de peixe, um bom resultado. Isso é bom resultado. Vamos olhar bom resultado com o olhar de Deus. Puxa vida, eu fui pregar o evangelho, cheguei lá, preguei, o povo rangia os dentes, me mataram com tanta pedrada. Um bom resultado, morrer. Com Cristo é um bom resultado também. Ruim é morrer sem Cristo. Paulo, depois que eu aceitei Jesus, minha vida passou só a ser perseguição, um bom resultado também. O ruim é morrer fora da vontade de Deus. O Tiago estava lá pregando o evangelho, o Herodes mandou cortar a cabeça dele, decapitar o Tiago, cortar a pescoço. Ele é um bom resultado também. É que a gente só vê resultado em carne. A gente não consegue ver resultado nas belezas, nas grandezas, na majestade de Deus. Só quer ver resultado de carne. Não, morreu lá no nome de Jesus, é um bom resultado morrer no nome de Jesus. Ruim resultado é morrer desobedecendo ele. Obedecendo ele é um bom resultado. Fazer pescaria também é um bom resultado. Ser livre da prisão também é um bom resultado. Apanhar por causa do nome de Jesus é um bom resultado. Os discípulos apanhavam. Então o resultado não é só coisa material, coisa espiritual também é um bom resultado. Tem lugares aí de perseguição, muita perseguição onde matam gente mesmo, nós levam lá pra praia, colocam aquela fila de crente e mata todo mundo no facão, corta o pescoço. Mas também tem uma coisa, Jesus aparece pessoalmente para eles nesses lugares. Eles conseguem ver coisa que a gente não consegue, senão não seriam crentes não, para morrer por causa do nome de Jesus. Então, irmão, tudo na nossa vida é um bom resultado. Já pensou que resultado maravilhoso eu deixar de ser uma pessoa ansiosa? Meu Deus, que resultado, hein? Só que ele tem ansiedade, sabe o que é? Aquele negócio martelando na cabeça, você não consegue fazer nada, e aquele negócio dispara, né? Você que nunca teve, você não sabe como é que é, mas é um negócio que não para. Tira a capacidade de concentração. Você não tem ânimo pra nada, tudo que você vai fazer fica aquele negócio, né? Martelando na sua cabeça e não para. Já pensou em ter paz na sua mente? Que bom resultado é esse? Que resultado maravilhoso é esse? Então, eu porém respondi, está escrito, nem só de pão verá homem. Agora o texto que eu vou ler para você aqui, Jesus ficou tão feliz com os discípulos. Olha como Jesus está feliz. Aqui o João 6, 25. Aqui o discípulo deixou ele feliz, hein? E achando do outro lado do mar, disseram, Rabi, como chegaste aqui? Fizeram a pergunta para Jesus, né? Rabi, como chegaste aqui? Ele nem respondeu. Ele respondeu uma outra coisa. Eles perguntaram uma coisa, Jesus nem respondeu. Porque ele conhece o coração do homem, ele conhece o interior do homem. Como que você chegou aqui? Ele nem respondeu isso. No 25. Jesus respondeu e lhe disse, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Estou tão feliz com vocês, porque agora vocês cresceram. Vocês amadureceram. Vocês cresceram na fé. E agora vocês não vêm mais para a igreja por causa de sinais. Vocês não vivem mais atrás de sinais. Acerta a sua vida com Deus. Você é o altar de Deus, eu sou o altar de Deus. O resto das coisas Deus vai fazer. Deus vai colocar em ordem. Deus vai curar. Deus vai salvar. Deus vai libertar. Deus vai agir. Deus vai fazer a obra. É só a gente acertar o nosso altar com Deus. Olha, eu estou tão feliz com vocês, hein? Agora, olha, eu fiquei muito feliz porque vocês cresceram na fé, vocês amadureceram, né? Eu conheço a intenção do coração dos homens. Eu sei que vocês chegaram até aqui, mas não é mais por sinais. Vocês não andam mais por sinais.
Vocês não me buscam mais por trocas. Vocês não me buscam mais com segundo interesse. Agora é verdade mesmo. E vocês vieram aqui, eu não prometi nada e vocês vieram aqui me adorar. Ô irmão, é isso que Deus quer que a gente faça. Isso que é vida com Jesus. O resto não presta. É buscar Jesus por aquilo que Ele é. É buscar Jesus pela salvação, para a gente morar com Ele. Jesus ficou tão feliz aqui. Eu não só fiquei feliz, vocês cresceram na fé. Eu vim para cá, vocês vieram para mim, mas por sinais, mas não, vocês não estão buscando mais por causa de pão. Vocês não estão buscando mais por causa de cura, por causa de milagre, não, vocês estão buscando agora porque vocês comeram o pão da vida e a vida espiritual de vocês foi alimentada, os olhos se abriram, agora vocês querem Jesus de verdade. Agora vocês querem Jesus. E Jesus ficou muito feliz de saber disso. Que eles buscavam Jesus agora, eles aprenderam a buscar, eles entraram no nível espiritual, que eles aprenderam a buscar Jesus não por sinais. Aí eu queria um sinal que o sinal já foi dado para nós. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O maior sinal da nossa vida é esse. Esse é o maior sinal da vida de um cristão. Jesus morreu, deu a vida por mim e por você, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu vou ler mais 2 versículos. Vamos terminar aqui, Bruna, no... Deixa eu ver aqui. Êxodo 3:17. 13 e 17. E aconteceu quando o faraó... Olha, aconteceu quando o faraó deixou ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. O faraó deixou o povo ir, depois de 10 pragas, Deus insistindo, solta meu povo, vou libertar o meu povo. O faraó deixa ir. Quando ele sai lá do Egito, tem um mar. Se atravessar o mar, Deus abre o mar. Olha que 10 sinais Deus mandou no Egito. Outro sinal, Deus abriu o mar. E agora eles vão enfrentar os desertos para chegar na terra prometida. Tem um caminho, que é o caminho da fronteira dos filisteus. Mas ele diz assim, e aconteceu quando o faraó deixou ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, porque estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Eles não estavam preparados para a guerra. Às vezes nós queremos coisas, nós não estamos preparados para a guerra. Deus tem que nos levar para um caminho mais longe. Eles aqui estão sendo libertos da escravidão. Eles foram libertos da escravidão do Egito. Eles foram libertos da escravidão do Egito. Mas ainda são escravos de si mesmos. Ainda tem pensamento ruim. Ainda eles têm costume ruim. Pensamento ruim, costume ruim, eles são escravos de si mesmos. Deus nos tirou do mundo, mas nós somos escravos de algumas coisas que nós precisamos de libertação. Por isso que Deus precisa de tempo para nos limpar. Deus precisa de tempo para nos limpar. Então, às vezes, o caminho mais longo é o caminho de Deus mesmo. É isso que Deus quer que você viva, é isso que Deus quer que você entenda, esse caminho que Deus quer. Você me mostra um caminho, vou te mostrar o caminho do deserto. Você vai entrar pelo deserto, porque eu preciso de tempo para limpar você. Você já saiu do mundo. Da escravidão do faraó, você já foi livre. Já mandei 10 pragas. Agora eu vou levar você pelos caminhos do deserto, porque lá sua mente tem que mudar. No deserto a gente se torna mais dependente de Deus no deserto. Quando você vê que você não tem saída, sua alma que ora para Deus, sua alma que ora de verdade para Deus. Essa é a oração verdadeira, a oração da alma. A oração que você sente angústia, é a hora que você abre a boca para Deus, não tem mais... E se você perceber que não tem ninguém mais para te ajudar, esse é o momento certo, é o momento que Deus quer, que é a posição que Deus quer que você esteja. Não tem ninguém, não tem irmão, não tem ninguém me ajuda. É isso que Deus quer mesmo. Que você seja totalmente dependente de Deus, não de pessoas. Deus quer que você seja totalmente dependente dele. Isso só acontece no deserto. Tem um caminho facinho aqui, mas eu não vou te levar pelo caminho fácil, não, porque eu sei que você não vai aguentar a luta. Você foi liberto da escravidão, lá do mundo. Eu trouxe você para a igreja agora.
Agora eu vou te enfiar no deserto, porque você precisa se libertar de si mesmo agora, dos seus pensamentos, da sua mentalidade, da sua fé. Então Deus nos leva para o deserto para a gente se libertar de si mesmo. Né? Porque do mundo nós já saímos, glória a Deus, saímos do mundo, né? Que bênção. Mas agora precisa de uma libertação interior. No exterior, a obra foi feita. Agora Deus precisa fazer uma obra interior. E tem umas coisas que você fala assim, é o diabo, é o Satanás, não é? Olha lá Deuteronômio 8. Todos os mandamentos que hoje te ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a seus pais. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Ó, o Senhor que guia, o Senhor que define o caminho da nossa vida, não é você. E se você não estiver entendendo isso, você vai guiar o seu próprio caminho. Porque o caminho do deserto não é um caminho gostoso. E às vezes Deus nos leva a um caminho que não é muito gostoso, não é muito confortável. Mas é ali que Deus quer trabalhar. Então, pelo caminho que o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar. Nossa, estou sendo humilhado. Deus deixa você ser humilhado. Não é o diabo não é Satanás não. É Deus. Precisa se libertar, Deus para nos libertar. E às vezes acontece isso na humilhação. Quando a gente é humilhado, a gente se torna outra pessoa. Aqui nós estamos falando de uma conquista espiritual, de uma constituição espiritual. Eu sou constituído espiritualmente, sou. Deus me mostra o seu caminho. Senhor, eu vim para a tua casa contemplar a beleza da tua santidade. Senhor, já não te estive mais por sinais, não. Sinais não é interessante para mim, não. Eu quero a presença. Eu quero sair desse culto hoje, não é com sinais, é quanto eu vou ganhar. Eu quero sair desse culto hoje com a presença do Espírito. Eu quero sair daqui com a unção do Espírito. Com a minha alma bailando na presença de Deus. Eu sei que amanhã pode ser dia de luta, mas eu quero andar em paz, eu quero andar sem ansiedade. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer. E se eu estou na fase de humilhação, eu vou aceitar com alegria a minha fase de humilhação. Obrigado, Jesus, porque eu estou sendo humilhado. Glória a Deus. Deus é que te leva pelos caminhos do deserto. Deus é que faz o caminho. Deus é que define o nosso caminho. É, você só tem que aceitar o caminho de Deus. Eu estou no caminho de humilhação. E glória a Deus que eu estou sendo humilhado. Senhor, se eu tenho um propósito dessa humilhação, não é o diabo, não, é Deus. O que mais que Deus faz? E para te provar, Deus te prova. O que mais? Para saber o que há no teu coração, se guardarei os meus mandamentos ou não. Deus quer saber quem é você de verdade na hora da prova. Na hora da luta. Qualquer outro, Bruna? E te humilhou, olha aí. Quem que Deus humilhou? Nós, Deus permitiu. Deus humilha a gente. E te deixou o quê? Deus deixa você passar fome. Mas você chega no centro da vontade de Deus. Às vezes com regalias e às vezes com barriga cheia, a gente não busca Deus. Quando o negócio aperta, a gente começa a buscar Deus. Quem deixa o crente passar fome é o diabo. Não, Deus deixa o crente passar fome também. Deus fecha a torneira financeira. Sabe como é que é? Depois até uma dracma ele fica varrendo a casa para ver se acha uma dracma perdida. Uma moeda. Quando te esbanjava. Esbanjava bastante. R$200 pro flanelinha. Aí Deus olha aqui e fala, você tá dando R$200 pro flanelinha? Né? À toa? Então peraí, vou tirar. E Deus fecha. É quando a gente começa a procurar uma moedinha, mas se tinha uma moeda aqui, se eu achar uma moeda, a gente se torna mais humilde diante de Deus. A gente aprende. Deus quer que você aprenda duas formas de viver. Quando não tiver, você vai ter que viver também. E quando tem, você vai ter que viver do mesmo jeito, com a mesma alegria. Eu te deixei ter fome, te sustentou com um maná que tu não conhecia lá no deserto. Não tem comida, peraí, meu filho. Você tem a oportunidade agora de conhecer a minha fidelidade. Senhor, não tem comida aqui, vai ter pão. Senhor, não tem água, vai ter água daqui a pouco para você, vai sair até da pedra, vou arrancar até água da pedra para vocês. Senhor, não tem carne, daqui a pouco vai ter codorna. O que mais tinha no deserto? Eles pediam?
Todas as necessidades do povo no deserto foi porque Deus é fiel. Todas as suas necessidades no seu deserto você vai ser porque Deus é fiel. Aleluia. Fala assim comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos maiores desertos da minha vida, eu terei grandes e bons resultados em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.